Eu havia passado para vocês ontem uma atividade sobre outros processos de formação de palavras, neologismo, sigla, redução, onomatopeia. E eu não faria a correção dessa atividade, porque, além de ser um assunto muito simples, também não temos tempo. A realidade é essa. Então, se eu for corrigir ou passar aqui o restinho da aula, já me atrasei para entrar, devido a essa troca de aulas. E se eu for corrigir, vou demorar muito. Mas, último assunto de vocês, o livro didático, é empréstimo linguístico e estrangeirismo, gente. É algo muito simples. E eu gostaria de que alguém fizesse a leitura desse texto, para que no final eu explicasse e pudéssemos encerrar com um livro didático. Quem pode fazer? Quem não anda de sono, pode fazer a leitura? Vou ter que pedir para alguém ler. Gente, última aula do ano. Eita, que animação. Alguém poderia fazer a leitura do texto? Então, eu vou pedir, já que ninguém quer, né? Heloíse, leia, por favor. Comece a ler o texto. Estrangeirismo e empréstimos. Ao longo da história, o contato natural e inevitável dos brasileiros com outros povos levou a muitas mudanças na nossa língua. Como esse contato continua, as mudanças também continuam. Isso não quer dizer, entretanto, que com o tempo deixamos de falar o português brasileiro, simplesmente porque utilizamos diariamente várias palavras de origem inglesa, por exemplo. Isso é um engano. A nossa língua mantém-se firme e forte, independentemente do estrangeirismo e dos empréstimos linguísticos. O estrangeirismo ocorre quando utilizamos palavras de outro idioma nas nossas comunicações. Isso acontece ou por questão de status ou sempre que a nossa língua não dispõe de formas usuais e correspondentes à palavra ou expressão estrangeira, que então passa a ser usada tal qual ocorre na sua língua de origem. Ou seja, o estrangeirismo não passa por qualquer mudança ortográfica. É o que acontece com palavras e expressões como fast food. Fast food. Esse nome. Iceberg. Continua. Deixa eu ver quem pode continuar. Lucas, continue, por favor. Já os Ela parou em empréstimos. fast food, não foi? Foi, agora aqui, ó. Já os empréstimos. Já os empréstimos são palavras que, vindas de outras línguas, se adaptaram ao português, ou seja, foram Aportuguesadas. aportuguesadas. Exemplo claro disso é o que ocorreu com o nome inglês stress, que designa uma doença relativamente nova. Nós o pegamos emprestado e transformamos em estresse. Que o português, ou seja, a palavra foi emprestada e desenvolvida. O que se incorporou à nossa língua foi a forma aportuguesada, não a forma inglesa. Tanto é assim que hoje contamos com a palavra como estressada, estressante, estressado, estressante. As pessoas normalmente têm uma visão negativa dos estrangeirismos. Defendem que eles devem ser evitados. Ou transgeirismos, ou mesmo proibidos, pois supostamente destroem a nossa língua e ameaçam
a nossa identidade. Não é bem assim. O emprego de palavras estrangeiras na língua é um fato natural, dado ao contato que temos com outras culturas. Não há risco a correr, pois, ao contrário do senso comum, essas palavras ampliam a nossa língua. Pensar que o português sofre ameaças de palavra. Nossa língua pensar que o português sofre ameaças de palavras estrangeiras é o mesmo que pensar que um bebê corre risco de crescer. Tanto é assim que isso aconteceu e sempre acontecerá, como não deixaremos de falar português brasileiro por causa disso. Então, gente, quem consegue me explicar a diferença entre estrangeirismo e empréstimo linguístico a partir do que foi lido aqui? Se eu fizesse um trabalho sobre isso, qual seria a diferença que vocês colocariam? Estrangeirismo é quando utiliza palavras de outro idioma, tipo shopping. Sim, quando utiliza a palavra de outro idioma. E empréstimo linguístico. Hum, O que Eu é acho pegar que o emprestado? eu acho que o empréstimo linguístico é tipo você pegar realmente uma palavra que ela é de outro idioma e transformar ela meio que no nosso idioma. Tipo que nem se fosse o estresse, que nem ele falou aí. Você pega emprestado, mas você modifica, né? Mas você É, acaba modificando. Então, gente, é como o Abraão e o Antônio se complementaram. O empréstimo, ele não é como você, exemplo, eu pego um vestido emprestado da Maíla. O ideal é que eu pegue e que depois que eu usar, eu entregue a ela no mesmo estado. Mas digamos que a Maíla me empresta um vestido e eu digo, ai, muito pouco brilho, quero mais brilho. Aí eu compro um monte de pedrinha e começo a colar no vestido da Maíla. Eu estou modificando um vestido emprestado. Vocês acham que eu vou devolver o vestido da Maíla do mesmo jeito? Devolvo o não, vestido modificado. É mais ou menos o que não. acontece com o estrangeirismo. Então, o empréstimo linguístico é quando uma palavra ela não existe na nossa língua. Empréstimo linguístico é quando muitas vezes a palavra existe na nossa língua, mas mesmo assim nós preferimos usar a do outro. Exemplo, o que é fast food? Não precisa ser ao pé da letra, mas o que é fast food para a gente? É aquele local lá que vai comer. O local que vai comer, ou pode ser bagaceira, essas bagaceiras, sanduíche, pizza, comida rápida. Então, fast food ao pé da letra seria um lanche rápido, uma comida rápida. Só que pra gente, o fast food não é o fato de você só chegar e comer qualquer tipo de comida rápida. Não. O fast food é lanche. Lanche. Então, não tô afim de jantar, eu quero comer fast food. Eu quero comer lanche. É hambúrguer, pizza, por aí vai. Então, isso é estrangeirismo, quando eu digo fast food. Só que na nossa língua, tem uma palavra que possa substituir por isso? Talvez não tenha uma palavra, mas possa ter uma expressão. Só que nós pegamos uma palavra de outra língua. Isso é iceberg. Iceberg, o que é iceberg? Se fosse para vocês dizerem em língua portuguesa, explicar para um estrangeiro o que é. É um bloco de gelo gigante flutuando no mar. Um banco de gelo gigante que fica apenas uma pequena parte submersa, à mostra, né, no mar. Então, iceberg é isso, eu poderia dizer, talvez não ficasse tão bonito. Um iceberg, olha ali um monte de gelo, mas é o mesmo significado. Então, estrangeirismo, quando você pega uma palavra de outra língua e você não modifica, gente. O estrangeirismo não precisa modificar. Eu só vou pegar uma palavra de outra língua, uma palavra estrangeira. Já o shampoo também, empréstimo. né? Eita, shampoo também. Shampoo também. Shampoo é estrangeirismo. Shampoo é estrangeirismo. Tanto que, gente, se fosse empréstimo linguístico, o que aconteceria com shampoo? Deixa eu pegar um lápis aqui. Eita, sem querer tirei. Deixa eu pegar um lápis. Deixa eu pegar aqui, ó. Se fosse empréstimo linguístico, shampoo seria assim, ó. Ou assim. Shampoo. Mas na maioria das embalagens, ou digamos todas, como é shampoo? SHAMPO.
Não são dois ossos? Se não me engano, são dois ossos. São 2 ossos, eu acho. É isso aí mesmo. Shampoo. Então, shampoo é um líquido que lava o cabelo. Tipo um sabonete líquido, mas que serve para lavar o cabelo. E é uma palavra estrangeira. Então, quando eu pego essa palavra estrangeira e trago para a minha língua e uso na minha língua, é um estrangeirismo. Muita gente antigamente dizia que deveríamos evitar o estrangeirismo. Só que, gente, não tem como na nossa língua, a nossa língua morrer ou a nossa língua ser modificada por conta de porque você está usando palavras de outra língua. Não tem como. Não tem como dizer assim, eita, a língua portuguesa para de existir, porque estamos usando o tempo inteiro palavras em outra língua. Sim, usamos palavras em outro idioma, mas continuamos usando as do nosso idioma. Não tem como acabar. Aqui no livro faz até a comparação com um bebê. Não tem como um bebê parar de crescer só porque você quer que ele pare de crescer. Não tem como. E o empréstimo linguístico, o que é? O empréstimo linguístico é quando eu pego uma palavra de outra língua e eu trago ela para a língua portuguesa e eu a modifico de acordo com a minha necessidade. Exemplo, a palavra estresse. Estresse não existia antes, gente. Por isso que não tinha língua portuguesa. Não existia uma doença chamada estresse. Depois, com o passar do tempo, essa palavra foi ganhando vez. E o que aconteceu? Percebemos a necessidade de modificar essa palavra e transformar em um verbo. O verbo estressar. Eu me estresso, tu te estressas, ele se estressa, nós nos estressamos. E por aí vai. Então, o verbo estressar, era uma palavra da língua inglesa, pegamos emprestada para a língua portuguesa, modificamos, devolvemos a deles e ficamos com a nossa. Isso sim é empréstimo linguístico. Vocês acham que a palavra deletar existia, gente, antes de deletar? Não. Deletar veio por quê? Por que passou a existir essa palavra, deletar? Por causa dos computadores. Por conta dos computadores, por conta da globalização. Tudo por conta disso foi que a palavra deletar começou a ganhar vez. Vocês saberiam me dizer se a palavra brother, de tipo Big Brother, brother, irmão, se brother é empréstimo linguístico ou é estrangeirismo? Estrangeirismo. Estrangeirismo. Muito bem. Por que não é empréstimo linguístico? Porque nós não pegamos a palavra brother e criamos outra parecida em língua portuguesa. Brother é irmão. Nós temos a palavra irmão em língua portuguesa. Só que muitas vezes deixamos de usar irmão para usar brother, que é em outra língua. Então, quando tem uma palavra em língua portuguesa e tem outra em inglesa, e você acaba usando a em língua inglesa como love. Como love. Love é amor. Mas, isso aqui é meu love. Meu love. As pessoas falam love, mas love em língua portuguesa é amor. Então, não teria necessidade de falar, já que em língua portuguesa nós temos um correspondente. Nós temos uma palavra. Então, nós temos uma palavra em língua portuguesa que designa amor. Então, não teria necessidade de usar love. Mas, cada um usa o que quer. E se você quer usar a palavra estrangeira em língua portuguesa, é permitido, fica à vontade. Então, gente, era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês, para podermos finalizar o livro. Mostrar que as palavras para serem formadas, elas têm uma certa estrutura, uma estrutura a seguir. Elas são formadas principalmente por dois processos, que é o de derivação e o de composição. Normalmente, elas são formadas por prefixos e sufixos, ou pelos dois ao mesmo tempo, como vocês viram, o processo de prefixação, sufixação ou parasintético. Existe o processo de redução, que é quando eu reduzo uma palavra como português, ao portuga, fluminense, flu, flamengo, flá, redução. O de sigla, que é quando eu pego as iniciais de duas palavras. O processo de onomatopeia, que é a reprodução do som de algo. E o processo de, deixa eu ver se eu lembro do último, neologismo, que é quando eu crio uma palavra a partir de outra existente
ou quando uma palavra antiga, ela cria um novo, ela, como é que eu posso dizer? Na verdade, não é que ela crie, é que ela passa a ter um novo significado. E, por último, agora, para encerrar, vocês viram a diferença entre empréstimo linguístico e estrangeirismo. Estrangeirismo, quando eu uso uma palavra de uma língua estrangeira na nossa língua, mas na nossa língua existe uma já correspondente. E empréstimo linguístico, quando nós não temos essa palavra em língua portuguesa, pegamos emprestado de outra língua e a transformamos, como o caso de quase todas as palavras derivadas do inglês em relação a computador. Em relação a computador, deletar, tem outra, gente, clicar também. Clicar é um estrangeirismo, é um empréstimo linguístico. Por quê? Porque não existia o verbo clicar, não existia essa palavra em língua portuguesa, certo? Então, eu vou projetar, para finalizar aqui, eu vou projetar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo projetar aqui. Pronto, gente. Aqui temos a prova de língua portuguesa, a qual vocês fizeram na segunda-feira. E nela, nós temos a primeira questão, a respeito de crase, colocação pronominal. A respeito da crase, observe a tirinha abaixo e marque a alternativa que preenche corretamente as lacunas abaixo. Graças a Deus chegou a primavera. Graças a Deus cheguei à primavera. E eu dizendo trivialidades. Graças a Deus. Gente, antes da palavra Deus, cabe crase? Acontece a crase? Não. A palavra masculina, então não existe artigo feminino antes. Então, com certeza, é sem crase. Então, já pode ser ou D, ou B, ou A. Chegou a primavera. Chegou algo. Também não. Chegou algo. O que foi que chegou? A primavera. Esse A, ele é artigo. Ele apenas está acompanhando o substantivo feminino primavera. A primavera. Também não tem. Então, ou a D ou a A. Graças a Deus, sabem que a Deus também não tem crase, já vimos no primeiro quadrinho. Então, mais um aqui que não tem, não acontece a crase. Então, D ou A. Mais uma vez, ainda ficamos em dúvida. O que vai tirar a dúvida vai ser esse último. Cheguei à primavera. Gente, observe que o sentido desse cheguei é diferente do primeiro. Quem chega, chega a algum lugar. Cheguei à primavera. Observe que o sentido aqui é que a velhinha conseguiu sobreviver à primavera. Conseguiu sobreviver às outras estações e chegou à primavera. Então, ela cheguei à primavera. Quem chega, chega à primavera. Então, nesse último acontece a crase. Observem. Cheguei à primavera. Dois As juntos, acontece a fusão, vira um só com acento grave. Então, letra D, resposta correta. Cheguei à primavera. Segunda questão. Lê a placa e justifica o termo se o termo as deveria receber acento grave ou não. Gente, essa placa, todas as vezes que eu passo, que eu estou viajando e eu vejo essa placa, eu fico, minha consciência dói e arde. E eu fico toda vez dizendo que eu vou parar um dia no caminho para tirar uma foto e colocar na prova do nono ano. E nunca coloquei. Aí eu procurando na internet consegui encontrá-la. Antes de construir as margens da rodovia, consulte o DENIT. Quem sabe me dizer a alteração de sentido que teve nessa frase? Como assim? Parece que ele vai construir o quê? Nesse A caso aí. margem. Parece que vai construir a margem da margem. rodovia. Mas, na verdade, era essa a intenção do DENIT, quando colocou a placa. Não.
Ele Queria quis dizer que construir quando nós, na margem. nas margens, quando nós vamos construir perto da rodovia, devemos consultar o DENIT para que ele diga se ali é permitido ou não. Ele quis dizer isso, só que com a falta do acento grave, gente, mudou totalmente o sentido. Parece que ele vai construir as margens, as próprias margens da rodovia. E não é isso, as margens já existem. Olha aqui as margens. Margens são essas, é o final dessa rodovia, a parte final dela, onde pega em encontro com a parte que não é pista, como nesse caso aqui com o barro, né, com o terreno. Professor, Oi. o que é DINIT? Hum? O que é DINIT? A DENIT, aqui, DENIT. Aham. DENIT é uma, digamos assim, é um órgão, não tem o DETRAN, que é de trânsito, o DENIT é semelhante, só que o DENIT ele não resolve questões de trânsito. O DENIT ele resolve a questão de construção à margem da rodovia. Tipo, tem gente que constrói na beira da pista, aí de repente precisa alargar a estrada precisa ficar mais larga, e o DENIT passa e vai demolir aquela casa. E com razão. Por quê? Porque a pessoa não perguntou ao DENIT antes de construir. Então, o DENIT ele é um órgão especializado em trânsito, só que não é olhar o funcionamento do trânsito, e sim nas rodovias. Então, qual era a resposta aqui na segunda questão? Hein, gente? Deveria ser Colocar o com a caraseada. as pois, com a justificativa, quem constrói as margens. Algo. Nesse caso, ele não está falando que é para construir as margens, ele está falando que, antes de construir, há as margens. Antes de construir, há as margens da rodovia, nas margens da rodovia, ele quis dizer. Pois, nesse caso, o verbo construir exige a preposição a, que, quando se junta com o artigo as, acontece a fusão e vira as. Acontece a fusão e vira as. Quem explicou basicamente assim, correto. Não é obrigatório escrever do mesmo jeito que eu, é claro. Quanto ao uso ou não da crase, assinala a alternativa que preenche as lacunas abaixo corretamente. Ele ficou a ver navios. Eu falei com o conselho face a face. Gente, a ver navios. Antes de verbo acontece a crase? Não. Não. Então, só pode ser letra A ou B. Letra A, porque palavras repetidas não pode acontecer a crase. Palavras repetidas não acontece a crase. Muita gente errou essa questão, viu? Gente, face a face, cara a cara, não acontece crase. Eu tenho palavras Eu não tô lembrado repetidas. de nada dessa prova. Então, diga que chega a dar medo, hein? Face a face. Eu não me lembro as que eu marquei. Nossa. Abrace-me, beije-me, nunca deixe-me. Tudo bem, mas antes, dá para acertar o pronome? A moça não beijou o personagem, pois não gostou do seu sotaque. O personagem da tira acima acertou a colocação pronominal em todas as frases. A moça se irritou com o personagem porque ele errou a colocação do pronome me em nunca me deixe. Como nunca é uma palavra de sentido negativo, atrai o pronome. Em todas as frases proferidas pelo personagem, a colocação do pronome está incorreta, pois acontece a próclise e deveria acontecer a ênclise. Nenhuma das alternativas está correta. Qual seria? Se eu não me engano, eu marquei a Se C. eu não me engano, eu Letra coloquei a C. Letra C, gente, nunca. Nunca me deixe. Ó, ele estava perfeito, ó. Abrace-me, beije-me,
Nunca me deixe. Aí era para ele ter mudado. Ele entrou na mesma onda da ênclise que ele usou nos outros. Observe o trecho da música De Jeito Moleque, Me Faz Feliz e explique se os pronomes oblíquos átonos foram empregados corretamente. Gente, eu fico voando. Quando eu vou fazer prova, eu fico procurando música, fico catando. Eu digo, uma música que tenha pronome oblíquo errado, eu fico. Na internet não tem, né, assim, dizendo. Eu tenho que ficar pensando na música e procurar no letras para poder colocar. Então, me faz feliz, me leva com você, me dá, me diz que eu sou o seu bem-querer e o mundo vai nascer para nós. Estão empregados de forma correta todos? Não, Não. porque tá Porque começando com pronome. em todas, ó, me faz feliz, começa com pronome átono, não pode, segunda do mesmo jeito, terceira do mesmo jeito. Aí teve pessoas que colocaram assim, o último está correto. Gente, depois de vírgula é a mesma coisa de iniciar uma sentença, então também está correto, incorreto. Era para ser dime. Dime. Eu sei que é estranho, mas era para ser dime. Por que não diz-me? Porque vocês sabem que quando o verbo termina em RS ou Z, eu tiro essas letras, coloco o hífen e coloco o pronome em seguida. Então, todos os pronomes estão empregados incorretamente. Estão empregados incorretamente, pois são pronomes átonos. Não podem iniciar sentença. Sabe-se que o uso do pronome no meio do verbo não é comum no português do Brasil. No entanto, existem algumas regras para esse uso. Na escrita ou em situações formais. Acontecer. Marque a alternativa em que deveria ocorrer mesóclise. Qual a alternativa? Eu me sinto muito bem. Primeiro, para acontecer mesóclise, o verbo tem que estar em que tempo? No futuro, No do presente, Presente do ou futuro, do pretérito. 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 Sinto, Em dúvida. presente, já não é. Deixou, passado, já não é. Precisarei, Não. futuro. Epa, pode ser esse. Amarei, futuro também. Então, o seu de. Precisarei comprar mais gelo. Precisar-me-ei comprar. Precisar-me-ei. Ou amar-te-ei. Amarei ele até o fim. Amar-te-ei. Amar-te-ei. Observe que o precisarei não exige pronome. Ele está no futuro do pretérito, não, futuro do presente, mas não precisa de pronome. Por isso que não é essa a alternativa. Já amarei, precisa, ó. Amarei ele até o fim. Aí eu posso colocar amá-lo-ei até o fim. Porque o ele vira ló, né? Agora, se eu estivesse falando para tu, ó. Amarei a ti até o fim. Amar-te-ei até o fim. Só como eu estou falando com ele, é vira ló. Amá-lo-ei até o fim. Letra D, resposta correta. Penúltima. Onde a crase foi empregada incorretamente. Iremos à fazenda amanhã. Iremos à fazenda, certo? Certo. A professora fez críticas a algumas alunas. Gente, algumas é pronome indefinido. Antes do pronome indefinido, acontece a crase? Não. Errada. Letra B errada. As outras estão corretas, ó, por quê? À espera, locução adverbial feminina. Vou à biblioteca, ó, o A com crase. Ok, craseado. Chegaremos à Rússia, voltaremos da Rússia. Vou à Rússia, volto da Rússia. Certo também. Letra B, a única incorreta. E a última questão. Eu também não obedeci à minha mãe. Analise a questão que melhor justifica o emprego da crase. Antes de pronomes possessivos masculinos, há o uso obrigatório da crase?
Não. O uso da crase é opcional, pois geralmente o acento indicador da existência de crase é facultativo antes de pronome possessivo feminino. Não, acho que não. É Eu acho que sim. facultativo. É facultativo, gente. Sempre que eu tiver um pronome possessivo, eu uso crase se eu quiser, certo? Pronome possessivo só uso se eu quiser crase. Então, a sua, a minha, a nossa, só se eu quiser. Porque eu posso dizer a minha casa, eu posso dizer só minha casa. Então, eu posso colocar um artigo antes ou não, certo? Então, letra B, resposta correta. E aqui era para colocar meu nome, mas eu não vou colocar. Então, prova respondida. Gente, pois é, Tchau. assim finalizamos a última aula do ano letivo de 2020. Espero vê-los na segunda-feira na escola, na festa de encerramento. E para podermos nos despedir, né, deste ano, porque ano que vem, para a felicidade de vocês, é claro, estarão no... E para mim também, porque eu gosto, é claro que eu quero que vocês passem de ano, é lógico, né? Então, para a felicidade de vocês, estarão no primeiro ano do ensino médio. Então, por favor, não faltem à aula segunda-feira. Aula não, né? A festa de encerramento, para que possamos nos despedir. Foi um prazer muito grande estar com vocês, mesmo que à distância, neste ano, e ter conseguido transmitir, nem que seja de forma mínima, mas alguma coisa que eu possa saber a mais que vocês, viu? Então, um grande beijo, até segunda-feira. Espero Prazer encontrar todo é vocês lá nosso. na escola, viu? Um beijo, Tchau. tchau.